Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o senador Eduardo Girão, que é candidato à presidência do Senado, rebateu as alegações de que apoiar o candidato do sistema, Davi Alcolumbre, representaria um pragmatismo que poderia, de alguma forma, beneficiar a direita no Brasil. O senador explicou que, mesmo sob a presidência de Rodrigo Pacheco, que ignorou o voto popular, desrespeitou a proporcionalidade e impediu que a oposição assumisse qualquer cargo, os senadores conseguiram promover audiências públicas, convocar ministros do regime e tomar uma série de medidas em benefício da população. Girão afirmou: "Eu sou candidato e estou aqui para esclarecer para você que essa história de pragmatismo sempre foi um grande equívoco, e eu vou provar isso. Não é colaborando e fazendo acordos com o sistema, na verdade o regime Lula-STF, que nós vamos derrubar esse aparelhamento que aconteceu no Estado brasileiro e ver o equilíbrio entre os poderes cada vez mais afundando para o triunfo da ditadura, especialmente a da toga." O senador lembrou: "Nunca precisamos de cargos, nunca precisamos absolutamente de posições em mesa, em presidência, comissões, para fazermos o nosso trabalho. Aprovamos dezenas de requerimentos indigestos para o PT, para o governo Lula, durante a gestão do Rodrigo Pacheco. Chamamos várias audiências públicas sobre presos políticos, aprovamos a ida ao Senado da Maria Corina Machado, opositora do regime que essa turma apoia. Levamos aquele português, o Sérgio Tavares, que foi detido e constrangido no aeroporto de São Paulo por causa da sua opinião. Depois, levamos o delegado da Polícia Federal, que revelou que cerca de 100 mil pessoas são monitoradas por sua opinião. Isso é tudo menos democracia. Fizemos várias audiências, convocações de ministros do governo Lula, Nícia Trindade, Lewandowski e vários outros, sem precisar ter cargo. Por que agora precisa ter cargo?" Eduardo Girão afirmou: "Nós precisamos estar juntos para ser a voz da sociedade. Eu me proponho, com todas as minhas limitações e imperfeições, a fazer esse trabalho. Mas a gente só tem uma chance para derrubar o Golias da vez. Voto aberto." Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval.
Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, tô aqui no iniciozinho aqui, ó,
dos raios de sol na capital americana nesse sábado e dizer que daqui a uma semana nós vamos ter a decisão do Senado Federal pela presidência da Casa nos próximos 2 anos. Eu sou candidato e estou aqui para esclarecer para você que essa história de pragmatismo sempre foi um grande equívoco e eu vou provar isso. Não é colaborando e fazendo acordos com o sistema, na verdade o regime Lula e STF, que nós vamos derrubar aí esse aparelhamento que aconteceu no Estado brasileiro e ver o reequilíbrio entre os poderes cada vez mais afundando, né, para o triunfo da ditadura, especialmente a da toga. Vou mostrar para você aqui, rapidinho, peço a sua atenção e, se possível, que você colabore, que nunca precisamos de cargos, nunca precisamos absolutamente de posições em mesa, em presidência de comissões para fazermos o nosso trabalho. Aprovamos dezenas de requerimentos indigestos para o PT, para o governo Lula, por exemplo, durante a gestão agora do Rodrigo Pacheco. Chamamos lá várias audiências públicas sobre presos políticos, aprovamos a ida ao Senado da Maria Corina Machado, opositora do regime que essa turma apoia, que lá na Venezuela, o ditador Maduro. Ele só não veio porque o tirano de lá não deixou, pessoalmente, mas ela virtualmente esclareceu durante horas para os senadores o que está acontecendo lá. Levamos aquele português, o Tavares, que foi detido, constrangido no aeroporto de São Paulo, por causa da sua opinião. Depois levamos o delegado da Polícia Federal, que revelou que cerca de 100 mil pessoas são monitoradas por sua opinião. Isso é tudo menos democracia. Fizemos lá várias audiências, convocações de ministros do governo Lula, Nízia Trindade, Lewandowski, vários outros, sem precisar ter cargo. Por que agora precisa ter cargo? Isso não justifica, e nós precisamos estar juntos para ser a voz da sociedade. Eu me proponho, com todas as minhas limitações e imperfeições, a fazer esse trabalho, mas a gente só tem uma chance para derrubar o Golias da vez. Voto aberto. Deixa claro, transparente para você, quem vota em quem. Isso é muito importante. Conto com você. Que Deus te abençoe. Ótimo final de semana. Muita paz.